Boa tarde, desembargadores. Saúdo ao presidente, doutor Sebastião Barbosa Faria, a relatora, doutora Nilza Poste Carvalho, também o desembargador João Pereira Filho. Cumprimento os demais advogados, servidores judiciais e também os que participam dessa sessão. Em breve síntese, nós temos aí uma decisão agravada, que aconteceu em 4 de dezembro de 20. Foi proferida uma decisão onde o doutor juiz Acor determinou a separação de irmãos trigêmeos. A guarda provisória da menor M, concedida ao genitor, pai, agora gravado, diferentemente da guarda das crianças A e B, que foi, então, para a genitora, agora agravante. Em 11 de 12 de 20, a genitora, então, impõe um recurso de agravo de instrumento, buscando a reforma da respectiva decisão, para que a guarda da filha menor M também fosse concedida a ela. Naquela oportunidade, pleiteou-se, então, a antecipação de tutela recursal, o que, na decisão da relatora, em 18 de 12 de 20, indeferiu o pedido liminar. Dando essa breve síntese, gostaria de compartilhar um pouco e contextualizar o que veio acontecendo desde o início. O casal, eles estavam juntos desde novembro de 2005, se casaram em fevereiro de 2006, tinha dificuldade de engravidar, resolveram, então, pela inseminação artificial e, para a alegria do casal, em agosto de 2009, ela ficou grávida e de trigêmeos. Nasceram no hospital em Cuiabá, no ano de 2010. Só que, infelizmente, eles nasceram com 33 semanas, ou seja, algo como no começo do 8º mês. O que acontece? 12 dias de UTI para os trigêmeos. Então, imagina a ansiedade do casal, sofrimento dos filhos. Inclusive, no nascimento, apenas a menor M, a criança M, ela não reagiu quando teve o parto. Teve que receber dose de adrenalina, ficou entubada mais de uma semana. Ficou mais fraquinha ainda do que os outros dois. A M foi a única que recebeu 100% do leite materno. Por quê? Estava mais fraca, mais debilitada. A pediatra queria segurar a criança M, liberando as outras duas. O casal foi ao convencimento, mostrou disposição, até que o bom senso ali prevaleceu, onde a médica entendeu, então, que poderia liberar os 3 juntos. Depois de passar, então, 8 meses no útero da mãe, passarem ali 12 dias na UTI do hospital, seguiram juntos. O que acontece é que, depois dali, eles começaram a estudar numa escola local, respeitável, uma escola católica, os 3 sempre juntos, na mesma classe. A mãe tinha uma criação evangélica, mas olha que interessante. Depois que as crianças fizeram essa escola católica, com 9 anos de idade, sabe qual foi o desejo das 3 crianças? Me batize na igreja católica. Olha que interessante. Foi desejo das crianças. E elas foram ouvidas. E sim, aos 9 anos de idade, então, elas, depois de terem expressado esse desejo, batizaram aí numa igreja em Cuiabá, muito conhecida, em 2019. O que acontece em 20? Bom, a revelação no caso extraconjugal do marido, em 2020, como citado nos memoriais aí no item 2, página 2, culminou então na separação, e promovida pelo agravado, inclusive, separação litigiosa. É interessante que, nesse embate de tentar converter o litigioso, talvez, em consensual, agora começa a se olhar para a questão patrimonial. Eis que a menor M vai para a casa do genitor de férias, em meados de junho de 2020, e, por divergência, o pai resolve simplesmente não devolver a menina.
e começando a colocar condições para que ela voltasse. Bom, aí a gente começa a entender um pouco, que infelizmente acontece normalmente em alguns divórcios, a questão da disputa entre guarda versus partilha, e não foi diferente. Então, ali, entendeu-se que estar com a menor M era como uma moeda de troca. E o relato mostra, e está pensado no processo, que invariavelmente existia a fala: me dê a guarda de todos, que eu assino a partilha. Só vamos falar de alimentos depois que isso acontecer. E essas moedas de troca foram contaminando também os menores, as crianças, a ponto de a filha M, que estava com o pai, dizer que só voltava para a casa da mãe depois que o papai assinasse o documento. Isso está nos autos. Existe uma gravação onde a avó materna pergunta: quando você volta, Amy? Ela diz assim: é que eu estou esperando o papel ficar pronto para aí eu ir para ver vocês. E isso aconteceu, o que a gente pode chamar de, talvez uma palavra forte, chantagem emocional? Pode ser. Manipulação para causar um embaraço na relação mãe e filhos? Aqui eu posso, aí vocês não podem. M para o A e B. Esta liberdade dada pelo genitor a menor M era bem contrastante com o que era enquanto casal e também diferente daqueles dois que ficaram com a genitora, A e B, onde juntou-se aí no processo situações como utilização exacerbada de mídia social, de rede social, postagens em horários que uma menor deveria sim estar sobre a vigilância 100% dos genitores e talvez até dormindo pelo horário, né? Então, são situações que foram percebendo essa diferença. E aí começou-se, então, a manifestar uma vontade viciada, no nosso ponto de vista, de querer, sim, permanecer com o pai. E por que a gente pode dizer que é viciada? Porque se nós olharmos um pouco a respeito do relatório psicossocial que foi feito, entre eles com a menor M, nós lemos ali que, por exemplo, a própria juíza, a qual menciona: a equipe demonstra receio quanto ao afastamento da família, tanto entre os irmãos quanto em relação aos genitores. O fato de serem trigêmeos agrava o distanciamento, pois os irmãos sempre conviveram juntos. E a juíza qual complementa: pelo relatório da equipe multidisciplinar, é possível concluir que os menores estão em sofrimento com a atual situação vivida por seus genitores, contudo, por se tratarem apenas de crianças de 10 anos de idade, não apresentam maturidade emocional para lidar com a separação, fato que vem causando confusão quanto aos sentimentos por eles vivenciados. Ora, é claro que as crianças estão ainda sofrendo, e é claro que elas não têm maturidade para essa decisão. E a gente vai chegar no momento aqui onde se fala a respeito do poder de decisão, que é periquitante você imputar a uma criança o desejo e respeitar esse desejo. Consta também aqui no processo que a vontade da criança, onde diz: mas ela quer ficar com os pais, com o pai, com o genitor. É a M que quer. E aí se respeita essa vontade. Mas até onde pode se respeitar essa vontade em detrimento ao melhor interesse do menor? Qual é o melhor interesse para a criança? É sim respeitar a sua vontade? Isso prevalece? Acreditamos que não. Se nós olharmos claramente no Estatuto da Criança, fala sobre considerar a vontade da criança. Sim, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe profissional. É claro que ela deve ser ouvida, mas é esse desejo, a vontade dele que deve perseverar? Não.
Na verdade, ali tem que se qualificar de uma forma que o outro lado, que é o melhor interesse do menor, que deve prevalecer. E quando a gente olha para o melhor interesse do menor, o que, que é? É o dever da família, onde diz a Constituição, de a sociedade assegurar à criança a convivência familiar. E essa convivência, ela está sendo impedida. Impedida porque os trigêmeos se veem com momentos esporádicos, em determinados finais de semana. Nós estamos falando, excelência, de 3 crianças de 10 anos que passaram todo o tempo juntos e agora, por uma decisão dos pais na questão divórcio, foram afastados um do outro. Nós temos a M de um lado e nós temos aqui A e B do outro. Acontece também que, por extrema pressão social, a genitora resolve sair da cidade pequena do interior de Mato Grosso e voltar para o estado de origem, interior do estado de São Paulo. E fez isso por não conseguir mais lidar com a situação de ver seu ex-marido com uma nova companheira todo o tempo e com enorme poder econômico, fazendo uma pressão financeira, onde tudo está de uma forma sendo moedas de troca, uma engrenagem que uma coisa depende da outra. Ela decide, então, fazer o quê? O melhor para os filhos. Buscou uma das melhores escolas do Brasil, Colégio de Visconde Porto Seguro, ranqueada como uma das melhores escolas do Brasil, escolheu uma casa para buscar um aluguel perto dessa escola para prover a melhor educação possível para seus filhos. Só que, por enquanto, só para A e B. Enquanto a M, com todo respeito à pequena cidade onde ela nasceu e onde ela está cursando a escola, mas com uma distância gigantesca, que hoje já faz a diferença, e imagine daqui a 10 anos, se for mantida essa decisão. Onde 2 dos filhos, 2 dos trigêmeos, terão uma determinada educação, acessos diferente do que teve a pequena M. O que a gente busca, na verdade, é que eles voltem a estar juntos. Que isso seja concedido para que seja considerado também o respeito que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz. E para uma analogia, antes de concluir, se nós olharmos a questão de adoção, a legislação de adoção, que claro que não é o caso, mas olha que interessante. Na lei da adoção, fala ali que os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Quando foi feito o dispositivo da Lei 12.010 de 9, e fala no artigo 28 sobre isso, o que eles querem dizer? Eles dizem o seguinte: olha, é prioritário que, ao tentar a adoção, e forem mais que uma criança, ou seja, irmãos, que tenham uma única família. Se esse dispositivo é imperativo na questão de adoção, não o é na questão de guarda, principalmente em se tratando de trigêmeos, mesma idade, mesmo pensar, por enquanto, convivendo na mesma escola, na mesma classe, durante todos esses anos e agora afastado. Então, com certeza, assim como nos primeiros dias da M, o destino quis meio que separá-la dos irmãos, mas uma força maior veio, trabalhou e fez com que eles continuassem juntos, está na mão agora de vossas excelências, que mantenha os trigêmeos juntos. Para concluir, então, que seja restabelecido justiça, provido o agravo de instrumento, não dividir os filhos entre os pais, considerando a fragilidade que se cria na solidariedade familiar e a cisão, mantendo M junto com os irmãos, A e B junto à genitora. Agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui. Obrigado, Excelência. Ouçamos a senhora procuradora.
Excelências, o parecer é pelo desprovimento do agravo e eu ratifico. Muito obrigado, Excelência. Desembargadora Nilza. Eu vou ler uns trechos aqui do relatório psicossocial, que foi feito pela equipe multidisciplinar, que identificou a existência de questão de conflito conjugal velada, porém intensa entre os genitores decorrente do processo de separação recente, que tem colocado os filhos em processo de disputa. Aqui, ainda continuando, a equipe demonstrou quanto ao afastamento da família, tanto entre os irmãos quanto em relação aos genitores. O fato de serem trigêmeos agrava o distanciamento, pois os irmãos sempre conviveram juntos. Aí, pelo relatório da equipe disciplinar, é possível concluir que os menores estão em sofrimento com a atual situação vivida por seus genitores. Contudo, por se tratarem apenas de crianças com 10 anos de idade, não apresentam maturidade emocional para lidar com a separação, fato que vem causando confusão quanto aos sentimentos por eles vividos. E falou do que ambos os requerentes possuem condições financeiras, sociais e psicológicas para assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos em um ambiente favorável para o bom desenvolvimento dos infantes. A juíza deu a guarda, o pai da M, e eu analisei bem, porque eu conheço no dia a dia gêmeos, crianças gêmeos, adolescentes gêmeos, e posso te dizer que sempre unidos, mesmo na fase adulta, não se separam. É muito prejudicial separar crianças que desde pequena estão juntos. Gêmeos, trigêmeos. Isso aí eu posso falar porque eu vejo no dia a dia. Nesse recurso, cabe análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para definir a guarda provisória da menor M, a agravante. Estamos diante de um caso sui generis, no qual os irmãos trigêmeos já se encontram separados desde junho de 2020, ressaltando-se que não discutir, ao menos neste momento, os motivos e causas que levaram a esta condição. É sabido que não é recomendável separar irmãos do convívio diário um do outro. Contudo, cada caso deve ser analisado dentro de suas peculiaridades. Por isso, ao que se denota da decisão agravada, a meritíssima juíza agiu com devida cautela para poder decidir com maior segurança a respeito de um tema tão delicado e incomum. Todavia, o estudo psicossocial constatou que os menores atualmente estão em sofrimento com a situação vivenciada pela família, isto é, o rompimento do matrimônio de seus pais, agravado com a separação dos irmãos. Não se pode deixar de observar que, embora os menores tenham manifestado a vontade de permanecer como hoje estão, isto é, M com o pai, A e o outro com a mãe, eles têm apenas 10 anos de idade e vivenciam uma situação de conflito entre os pais, que é agravada com a separação dos irmãos, pois nitidamente os filhos são utilizados como instrumento na disputa da ação do divórcio, o que não pode se permitir pelo Poder Judiciário, uma vez que deve-se preservar ao máximo a integridade física, moral e psicológica dos menores, o que não ocorre no caso em análise. Depreende-se dos autos o alto grau de animosidade entre os litigantes, em razão do conturbado processo de divórcio, fato este que por si só atinge os filhos. E no caso, o que deve ser preservado acima de tudo são os interesses e bem-estar dos menores. Dessa forma, levando em consideração as condições averiguadas pela equipe profissional, a menor M, apesar de não se encontrar em estado de risco, assim como os outros dois menores também não, eles se mostram aflitos e perturbados com o processo de separação dos pais,
o que é agravado pela separação dos irmãos, que vem causando ainda maiores temores, angústias e traumas. Portanto, ao menos nesta fase processual, em melhor análise dos autos, verifica-se a necessidade de modificar a guarda provisória, isto é, deve ser concedida a guarda provisória da menor M à agravante, sua mãe. Nesse sentido, citei vários acórdons que amparam essa minha decisão, uma do TJ de São Paulo, relator Rodolfo Pelizari, julgado dia 28 de outubro de 2020, outro, um agravo de instrumento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator José Antônio César, julgado dia 26 de abril de 2018. Outro do TJ também de São Paulo, relator José Eduardo Marcondes Machado, datado de 15 de outubro de 2020, que ampara essa minha decisão. Ao que se verifica, há elementos necessários à concessão da antecipação de tutela, especialmente quanto à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave de difícil reparação, isto porque, do contido nestes autos, embora a menor não se encontre em situação de risco, ela, assim como os irmãos gêmeos, estão sofrendo pela ausência do convívio entre eles. Então, meu voto no sentido de prover o recurso, porque eu vejo sempre o que é melhor para os menores, não para os pais, para os menores. Desembargador João, como vota? Voto com a relatora. Eu também voto com a relatora. À unanimidade, deram provimento do recurso nos termos do voto da relatora, em dissonância com o parecer ministerial.